Estamos à beira de uma catástrofe. No Oriente Médio algo muito grave está acontecendo. Fique atento a tudo que será dito neste vídeo, e você ficará surpreso com o que está para acontecer. Você já ouviu falar dos drusos? Uma minoria religiosa misteriosa, cercada de segredos, que hoje está no centro de uma das maiores tragédias recentes do Oriente Médio. Enquanto o mundo foca em Gaza, em Israel e na Ucrânia, algo sombrio está acontecendo na Síria, e está sendo ignorado. Até agora. Desde a queda parcial do regime de Bashar al-Assad, a Síria virou um tabuleiro ainda mais caótico. No sul do país, na província de Suvaida, vive a maior parte dos drusos sírios, uma comunidade antiga, fechada, com forte identidade religiosa e militar. Após mais de uma década de guerra, os drusos se mantiveram relativamente neutros até agora. Mas o frágil equilíbrio ruiu quando o novo governo sírio tentou impor autoridade sobre a região. Tudo começou com o sequestro de um jovem druso por membros de uma tribo beduína rival. O ato foi visto como uma provocação. Em resposta, milícias drusas se mobilizaram e expulsaram tribos beduínas de várias áreas. O governo de Damasco, agora liderado por Ahmed al-Sharaa, respondeu com força. Tropas foram enviadas para restaurar a ordem. Mas o que veio não foi paz. Foi massacre. Combates violentos tomaram conta da região, bairros inteiros foram destruídos e mais de 1000 pessoas já morreram. A cidade virou um campo de guerra urbana, com relatos de execuções, pilhagens e corpos abandonados nas ruas. E aí, o impensável aconteceu. Israel, que tem uma comunidade drusa significativa, inclusive dentro de seu exército, decidiu intervir diretamente. Caças israelenses atacaram alvos estratégicos em Damasco, incluindo prédios ligados ao Ministério da Defesa. O recado era claro: não toquem nos drusos. Mas o ataque provocou uma nova escalada, e agora o risco de uma guerra aberta entre Israel e o novo governo sírio é mais real do que nunca. Enquanto isso, Suvaida virou um inferno. Casas foram saqueadas, famílias inteiras desapareceram. Corpos foram encontrados queimados dentro de suas próprias casas. Organizações de direitos humanos falam em limpeza étnica. Cerca de 80.000 pessoas foram forçadas a fugir da cidade em menos de uma semana. A ONU emitiu alertas severos, afirmando que há evidências de execuções sumárias, tortura e uso indiscriminado de armas pesadas contra civis. Mas quem são, afinal, os drusos? São um grupo etno-religioso que mistura elementos do islamismo, cristianismo e gnosticismo. Uma fé fechada, que não aceita conversões e que prega a lealdade à comunidade acima de tudo. Vivem majoritariamente na Síria, no Líbano, em Israel e na Jordânia. Na Síria, concentram-se em Suvaida e formaram ao longo dos anos milícias de autodefesa bem treinadas. Pedem autonomia política e rejeitam qualquer imposição de Damasco, o que os tornou uma pedra no sapato para o regime central e uma peça-chave no novo quebra-cabeça do país. Agora, esses mesmos drusos estão lutando para não desaparecer. Com a entrada de Israel no conflito e a movimentação de potências como Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita, o que era um conflito local virou uma ameaça internacional. A Síria está à beira de uma nova fragmentação. Curdos no norte, drusos no sul, beduínos em disputa de território e um governo central fraco tentando manter o controle. O futuro da região está mais incerto do que nunca. A guerra não acabou. Ela apenas mudou de rosto. Essa história não é só sobre território. É sobre identidade, sobrevivência e a falência completa de um Estado. E se você acha que histórias como essa precisam ser contadas, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo e se inscreva no canal. Estamos à beira de uma catástrofe. No Oriente Médio algo muito grave está acontecendo. Fique atento a tudo que será dito neste vídeo, e você ficará surpreso com o que está para acontecer. Você já ouviu falar dos drusos? Uma minoria religiosa misteriosa, cercada de segredos, que hoje está no centro de uma das maiores tragédias recentes do Oriente Médio. Enquanto o mundo foca em Gaza, em Israel e na Ucrânia, algo sombrio está acontecendo na Síria, e está sendo ignorado. Até agora.
Desde a queda parcial do regime de Bashar al-Assad, a Síria virou um tabuleiro ainda mais caótico. No sul do país, na província de Suvaida, vive a maior parte dos drusos sírios, uma comunidade antiga, fechada, com forte identidade religiosa e militar. Após mais de uma década de guerra, os drusos se mantiveram relativamente neutros até agora. Mas o frágil equilíbrio ruiu quando o novo governo sírio tentou impor autoridade sobre a região. Tudo começou com o sequestro de um jovem druso por membros de uma tribo beduína rival. O ato foi visto como uma provocação. Em resposta, milícias drusas se mobilizaram e expulsaram tribos beduínas de várias áreas. O governo de Damasco, agora liderado por Ahmed al-Sharaa, respondeu com força. Tropas foram enviadas para restaurar a ordem. Mas o que veio não foi paz. Foi massacre. Combates violentos tomaram conta da região, bairros inteiros foram destruídos e mais de 1000 pessoas já morreram. A cidade virou um campo de guerra urbana, com relatos de execuções, pilhagens e corpos abandonados nas ruas. E aí, o impensável aconteceu. Israel, que tem uma comunidade drusa significativa, inclusive dentro de seu exército, decidiu intervir diretamente. Caças israelenses atacaram alvos estratégicos em Damasco, incluindo prédios ligados ao Ministério da Defesa. O recado era claro: não toquem nos drusos. Mas o ataque provocou uma nova escalada, e agora o risco de uma guerra aberta entre Israel e o novo governo sírio é mais real do que nunca. Enquanto isso, Suvaida virou um inferno. Casas foram saqueadas, famílias inteiras desapareceram. Corpos foram encontrados queimados dentro de suas próprias casas. Organizações de direitos humanos falam em limpeza étnica. Cerca de 80.000 pessoas foram forçadas a fugir da cidade em menos de uma semana. A ONU emitiu alertas severos, afirmando que há evidências de execuções sumárias, tortura e uso indiscriminado de armas pesadas contra civis. Mas quem são, afinal, os drusos? São um grupo etno-religioso que mistura elementos do islamismo, cristianismo e gnosticismo. Uma fé fechada, que não aceita conversões e que prega a lealdade à comunidade acima de tudo. Vivem majoritariamente na Síria, no Líbano, em Israel e na Jordânia. Na Síria, concentram-se em Suvaida e formaram ao longo dos anos milícias de autodefesa bem treinadas. Pedem autonomia política e rejeitam qualquer imposição de Damasco, o que os tornou uma pedra no sapato para o regime central e uma peça-chave no novo quebra-cabeça do país. Agora, esses mesmos drusos estão lutando para não desaparecer. Com a entrada de Israel no conflito e a movimentação de potências como Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita, o que era um conflito local virou uma ameaça internacional. A Síria está à beira de uma nova fragmentação. Curdos no norte, drusos no sul, beduínos em disputa de território e um governo central fraco tentando manter o controle. O futuro da região está mais incerto do que nunca. A guerra não acabou. Ela apenas mudou de rosto. Essa história não é só sobre território. É sobre identidade, sobrevivência e a falência completa de um Estado. E se você acha que histórias como essa precisam ser contadas, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo e se inscreva no canal. Estamos à beira de uma catástrofe. No Oriente Médio algo muito grave está acontecendo. Fique atento a tudo que será dito neste vídeo, e você ficará surpreso com o que está para acontecer. Você já ouviu falar dos drusos? Uma minoria religiosa misteriosa, cercada de segredos, que hoje está no centro de uma das maiores tragédias recentes do Oriente Médio. Enquanto o mundo foca em Gaza, em Israel e na Ucrânia, algo sombrio está acontecendo na Síria, e está sendo ignorado. Até agora. Desde a queda parcial do regime de Bashar al-Assad, a Síria virou um tabuleiro ainda mais caótico. No sul do país, na província de Suvaida, vive a maior parte dos drusos sírios, uma comunidade antiga, fechada, com forte identidade religiosa e militar. Após mais de uma década de guerra, os drusos se mantiveram relativamente neutros até agora. Mas o frágil equilíbrio ruiu quando o novo governo sírio tentou impor autoridade sobre a região. Tudo começou com o sequestro de um jovem druso por membros de uma tribo beduína rival.
O ato foi visto como uma provocação. Em resposta, milícias druzas se mobilizaram e expulsaram tribos beduínas de várias áreas. O governo de Damasco, agora liderado por Ahmed al-Sharaa, respondeu com força. Tropas foram enviadas para restaurar a ordem. Mas o que veio não foi paz. Foi massacre. Combates violentos tomaram conta da região, bairros inteiros foram destruídos e mais de 1000 pessoas já morreram. A cidade virou um campo de guerra urbana, com relatos de execuções, pilhagens e corpos abandonados nas ruas. E aí, o impensável aconteceu. Israel, que tem uma comunidade drusa significativa, inclusive dentro de seu exército, decidiu intervir diretamente. Caças israelenses atacaram alvos estratégicos em Damasco, incluindo prédios ligados ao Ministério da Defesa. O recado era claro: não toquem nos drusos. Mas o ataque provocou uma nova escalada, e agora o risco de uma guerra aberta entre Israel e o novo governo sírio é mais real do que nunca. Enquanto isso, Suvaida virou um inferno. Casas foram saqueadas, famílias inteiras desapareceram. Corpos foram encontrados queimados dentro de suas próprias casas. Organizações de direitos humanos falam em limpeza étnica. Cerca de 80.000 pessoas foram forçadas a fugir da cidade em menos de uma semana. A ONU emitiu alertas severos, afirmando que há evidências de execuções sumárias, tortura e uso indiscriminado de armas pesadas contra civis. Mas quem são, afinal, os drusos? São um grupo etno-religioso que mistura elementos do islamismo, cristianismo e gnosticismo. Uma fé fechada, que não aceita conversões e que prega a lealdade à comunidade acima de tudo. Vivem majoritariamente na Síria, no Líbano, em Israel e na Jordânia. Na Síria, concentram-se em Suvaida e formaram ao longo dos anos milícias de autodefesa bem treinadas. Pedem autonomia política e rejeitam qualquer imposição de Damasco, o que os tornou uma pedra no sapato para o regime central e uma peça-chave no novo quebra-cabeça do país. Agora, esses mesmos drusos estão lutando para não desaparecer. Com a entrada de Israel no conflito e a movimentação de potências como Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita, o que era um conflito local virou uma ameaça internacional. A Síria está à beira de uma nova fragmentação. Curdos no norte, drusos no sul, beduínos em disputa de território e um governo central fraco tentando manter o controle. O futuro da região está mais incerto do que nunca. A guerra não acabou. Ela apenas mudou de rosto. Essa história não é só sobre território. É sobre identidade, sobrevivência e a falência completa de um Estado. E se você acha que histórias como essa precisam ser contadas, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo e se inscreva no canal.